Você conhece a história da nora que honrou sua sogra até o fim? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro! Essa é Noemi. Ela era casada com Elimeleque e eles tiveram 2 filhos, Malom e Quilion. Eles eram hebreus de Belém de Judá, mas partiram de lá e foram morar em Moabe, um país estrangeiro. E aconteceu que Elimeleque morreu e Noemi ficou sozinha com seus 2 filhos. Depois de um tempo, os filhos de Noemi, já adultos, conheceram moças de quem gostaram e se casaram com elas. Quilion se casou com Orfa e Malom se casou com Ruth, 2 lindas moças moabitas. E depois de 10 anos morando em Moabe, Quilion e Malom também morreram, deixando Orfa e Ruth viúvas. Puxa, que tristeza! Agora ficaram as 3 viúvas. Você tem ideia de como era a vida de uma viúva naqueles tempos? Naquela época, as mulheres trabalhavam apenas em casa. Elas não tinham profissão. Por isso, seu sustento vinha de seu pai até que elas se casassem, e depois que se casavam, seu sustento era provido pelo seu marido. Quando uma mulher ficava viúva, ela dependia totalmente da ajuda das pessoas. E agora? O que será de Noemi, Orfa e Ruth? Vamos ver o que aconteceu. Noemi então toma uma decisão e diz o seguinte para suas noras: Estou viúva assim como vocês. Vou voltar para minha terra natal, Belém de Judá, para procurar sustento entre meus parentes. Melhor vocês fazerem o mesmo. Voltem para a casa de seus pais, para que não corram o risco de passar fome comigo. Assim, vocês podem se casar de novo. Mas elas começaram a chorar, dizendo que queriam ir com ela. E Noemi respondeu, dizendo: Vocês devem voltar para seus parentes. Vocês acham possível que eu me case de novo e tenha outros 2 filhos para que vocês se casem com eles? Imagine como isso demoraria. Elas choraram ainda mais, mas, não vendo outra saída, Orfa despediu-se de Noemi e voltou para a casa de seus pais. Mas Ruth permaneceu com sua sogra. Então, Noemi pacientemente aconselhou-a novamente, dizendo: Ruth, faça como Orfa, volte para a casa dos seus pais. Mas Ruth já havia decidido em seu coração que ficaria com Noemi. Então respondeu a ela assim: Não insista em me mandar embora. Onde você for, eu irei. Onde você ficar, ficarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, morrerei, e serei sepultada junto com você. E que Deus me castigue severamente se alguma coisa que não for a morte me separar de você. Uau! Quanta fidelidade Ruth demonstrou para sua sogra! Ela estava mesmo decidida a acompanhá-la em tudo. Chegando em Belém, era a época da colheita da cevada, e as mulheres do povoado ficaram alvoroçadas por causa de Noemi e Ruth. E Noemi disse a elas: Não me chamem de Noemi. A partir de hoje, me chamem de Mara, que significa amarga, porque muitas coisas ruins têm acontecido comigo ultimamente. Então, depois de se acomodarem, Ruth disse a Noemi: Vou procurar uma lavoura para ver se consigo colher algumas espigas para nós. E Noemi consentiu e a abençoou.
Chegando a um campo, começou a seguir um dos ceifeiros e recolher as espigas que ele deixava cair no chão. Nesse momento, chegou o dono da plantação, um homem rico chamado Boaz, que ao cumprimentar os ceifeiros, viu Ruth e perguntou a eles quem era aquela moça. E os ceifeiros responderam: essa moça é moabita. Ela veio para cá acompanhando sua sogra. Elas são viúvas e ela pediu para recolher as espigas que caírem no chão e nós a deixamos. Ela está trabalhando desde cedo e não parou até agora. Então Boaz foi falar com ela. Pode ficar com minhas servas aqui. Não vá para outra lavoura, porque pode ser perigoso para você. Aqui tem água e comida para você e pode colher o quanto precisar. Ruth ficou muito feliz e agradeceu a Boaz, dizendo: quanta bondade, meu senhor! Por que eu, uma estrangeira desconhecida, mereceria sua ajuda? E ele disse: meus servos me contaram o que você tem feito por sua sogra e como você tem sido fiel a ela, deixando seu povo e sua terra natal para acompanhá-la em uma terra totalmente desconhecida. Que Deus te retribua na mesma medida em que você tem buscado nele o seu refúgio. Ruth ficou muito feliz com tudo que estava acontecendo e, para sua surpresa, na hora do almoço, ela também recebeu uma refeição completa, comendo até ficar satisfeita. Quando ela levantou para voltar ao trabalho, Boaz deu ordem aos seus servos para que deixassem cair de propósito várias espigas para que Ruth pudesse recolher e levar para sua sogra. E assim foi. Ao final do dia, Ruth juntou todas as espigas que havia recolhido e era uma verdadeira fartura. E feliz da vida, ela voltou para casa com uma novidade incrível para contar para Noemi. Quando Noemi viu quanta comida Ruth estava trazendo, ficou maravilhada, dizendo: onde você conseguiu colher tantas espigas? Quanta fartura! Louvado seja Deus! E ela disse: trabalhei na lavoura de um homem chamado Boaz. E Noemi disse a ela: você não vai acreditar, Boaz é nosso parente, é da família do meu falecido marido. E Ruth respondeu: pois então, ele me acolheu em sua lavoura, me permitiu recolher as espigas que caíam no chão e ainda me serviu uma refeição farta. E Noemi explicou a Ruth sobre sua cultura hebraica. Ruth, aqui na minha terra funciona assim: quando uma mulher fica viúva, o parente mais próximo de seu marido passa a cuidar dela e se torna seu resgatador. Boaz será seu resgatador. Fique em sua lavoura, pois ele cuidará de você. E assim, Ruth ficou trabalhando na lavoura de Boaz até o final da colheita. E assim ela trazia sustento para ela e sua sogra. Com o passar do tempo, Boaz, observando a fidelidade de Ruth e que era uma mulher virtuosa, resolveu pedir ela em casamento. E foi uma felicidade total. E não acabou por aqui. Depois que se casaram, Ruth e Boaz tiveram um filho chamado Obed. Você sabe quem foi Obed? Ele foi avô de Davi, o rei de Israel. Sim, isso mesmo. Ruth era bisavó de Davi e por isso também entrou para a genealogia de Jesus. Uau, que história sensacional! Um resgate providenciado pelo próprio Deus de uma forma totalmente inesperada. A fidelidade de Ruth foi honrada e ela se tornou uma figura muito relevante na história do cristianismo. Louvado seja Deus! Ele transforma tristeza em alegria, ele transforma choro em riso, ele proveu sustento ao necessitado. Aleluia! Você sabia que agora você pode colorir os desenhos do Grande Livro? Isso mesmo! Venha conhecer o Grande Livro de Colorir.
Nele você encontra tudo o que precisa para aprender ainda mais sobre a Palavra de Deus. O link está na descrição. Até a próxima. Tchau! Você conhece a história do morto que ressuscitou? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro! Há muitos anos atrás, existia um homem chamado Lázaro. Ele era amigo de Jesus e tinha 2 irmãs, Maria e Marta. Maria é aquela da história do vaso de alabastro que nós contamos aqui no grande livro. Você se lembra? Então, Lázaro ficou doente e Maria enviou um mensageiro para avisar isso para Jesus, que era um amigo muito próximo de Lázaro e o amava muito. Quando Jesus recebeu a notícia sobre seu amigo Lázaro, disse: "Essa doença não vai levar Lázaro. Ela será para a glória de Deus e do Filho de Deus." Jesus amava muito Lázaro e suas irmãs. Eles eram muito amigos. Mesmo assim, ele não foi imediatamente visitar seu amigo. Ele tinha algo importante ainda para fazer na cidade de Judeia, antes de ir para lá. Depois de 2 dias, já tendo resolvido o que precisava, Jesus disse aos discípulos: "Vamos para Betânia, porque meu amigo Lázaro adormeceu e eu preciso acordá-lo." E os discípulos disseram: "Senhor, se ele está dormindo, ele vai melhorar." Os discípulos não entenderam, mas na verdade, quando Jesus falou que ele estava dormindo, significava que ele tinha morrido. Então, Jesus explicou: "Lázaro morreu. Mas ainda bem que eu não estava lá na hora que isso aconteceu, porque assim vocês poderão ver o milagre e crer. Vamos até ele." Gente, Jesus é mesmo poderoso, hein? Ele sabia que Lázaro tinha morrido, mesmo sem ninguém ter contado a ele. Uau, isso está ficando interessante! Chegando em Betânia, disseram para Jesus que Lázaro já estava morto há 4 dias. Ele já estava até no sepulcro. Você sabe o que é um sepulcro? Nos tempos de Jesus, era lá que as pessoas, quando morriam, eram colocadas. Ele era uma espécie de caverna, onde colocavam o corpo e depois fechavam sua entrada com uma pedra bem grande e redonda, que rolava para abrir e para fechar. Esse era o lugar onde estava o corpo sem vida de Lázaro. Marta, irmã de Lázaro, quando soube que Jesus estava na cidade, correu até ele e disse: "Ah, mestre, o Senhor demorou demais. Se tivesse vindo antes, nosso irmão não teria morrido." Será que isso é possível? Será que Jesus se atrasa para alguma coisa? E Jesus respondeu: "Não se preocupe, Marta. Seu irmão vai ressuscitar." E Marta respondeu: "Sim, eu sei que ele vai para o céu." Disse Jesus: "Não, Marta, ele não vai para o céu agora. Eu estou dizendo que ele vai viver aqui mesmo. Você crê?" E Marta respondeu: "Sim, mestre, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, o nosso Messias." Depois disso, Marta foi em casa chamar sua irmã Maria e disse a ela que Jesus tinha chegado e que ele queria vê-la. Maria foi depressa encontrar Jesus, prostrou-se aos pés dele e disse: "Ah, Senhor, se o Senhor tivesse vindo antes, nosso irmão não teria morrido." Que coisa, hein? Todo mundo estava achando mesmo que Jesus estava atrasado. Será mesmo que ele estava? Maria e Marta estavam chorando muito. E Jesus também ficou muito triste. Ficou tão triste que chorou. Sim,
Jesus chorou e perguntou onde estava o corpo de Lázaro. Levaram ele até o sepulcro e ele disse: "Tirem essa pedra." E Marta falou: "Mas, Senhor, já tem 4 dias que ele está morto ali. Deve estar um cheiro horrível." E tiraram a pedra. Então Jesus olhou para cima e disse: "Pai, obrigado por ouvir minha oração. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas essas pessoas precisam crer que eu sou o teu filho." E depois de dizer essas palavras, Jesus deu um grito: "Lázaro, venha para fora!" Foi quando algo totalmente inesperado aconteceu. Lázaro levantou-se e saiu, vivo, sim, vivinho da Silva. E foi uma alegria imensa para todos que estavam ali. Naquele momento, muitos creram em Jesus e a felicidade tomou conta daquelas pessoas. Uau! Você imaginava que Jesus poderia fazer algo tão grandioso assim? Ele é de fato o Filho de Deus. Glória a Jesus! Glória a Jesus! Que legal! Agora você pode colorir os desenhos do Grande Livro. E mais, além de colorir, você aprende os princípios bíblicos de cada uma das histórias. Vem conhecer o Grande Livro de Colorir. O link está na descrição. Até a próxima! Tchau! Você conhece a história da libertação do povo de Israel? Então vem comigo, vamos abrir o Grande Livro! Moisés foi um bebê lindo, mas na época em que ele nasceu, Faraó queria eliminar todos os bebês meninos que nasciam no povo hebreu. Você se lembra dessa história que contamos aqui no Grande Livro? Se ainda não assistiu, assim que esse vídeo acabar, pega o link aqui na descrição. Mas aconteceu que Deus guardou o pequeno Moisés naquela situação tão difícil e perigosa. E ele foi encontrado pela filha de Faraó, que cuidou dele e o criou no Egito, na casa de Faraó, como se fosse da sua própria família. Quando cresceu, Moisés, apesar de viver como egípcio, sabia que o povo que era escravo ali era seu próprio povo, os hebreus. E um dia, andando pelas terras do Egito, reparou no trabalho escravo que eles realizavam. Moisés ficou muito triste ao ver o seu povo sendo maltratado pelos egípcios. E justamente naquele momento, ele viu um egípcio bater forte em um hebreu. Ah, que cena terrível! E Moisés, já sentindo aquela tristeza e angústia pela situação do seu povo, foi tomado por uma raiva tremenda e acabou cedendo ao ímpeto de sua fúria e fez uma coisa terrível. Matou aquele egípcio e escondeu seu corpo na areia. Oh não! Que atitude impensada! Moisés não conseguiu conter suas emoções e acabou fazendo algo muito errado. E agora? Vamos ver o que aconteceu. No dia seguinte, Moisés voltou a andar por ali e novamente viu uma cena que não o agradou. Ele viu 2 hebreus brigando. Ele perguntou a um deles: "Por que você está machucando seu companheiro?" E ele respondeu: "Quem elegeu você como nosso líder? Por acaso você vai me matar como matou aquele egípcio?" Nesse momento, Moisés sentiu muito medo e pensou: "Com certeza já descobriram o que eu fiz." Pouco tempo depois, Faraó ficou sabendo o que havia acontecido e, com medo, Moisés fugiu do Egito e foi morar no deserto, na terra de Midian. Ali, Moisés se casou e constituiu família. Sua esposa se chamava Zípora e seu filho Gerson. Ele pastoreava os rebanhos do seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian.
Durante esse tempo, Faraó morreu e o povo hebreu, que era escravo no Egito, sofria cada vez mais. Eles clamavam a Deus por socorro. E Deus ouviu o clamor do seu povo. Vejam só o que aconteceu. Certo dia, Moisés levou seu rebanho para o outro lado do deserto e chegou até Horebe, o monte de Deus. Durante a noite, algo surpreendente aconteceu. Moisés viu um arbusto pegando fogo, mas apesar de estar em chamas, o arbusto não se consumia. Ele ficou impressionado com o que estava vendo e resolveu chegar mais perto para ver melhor aquele fenômeno interessante. Conforme ele se aproximava, começou a escutar uma voz que saía do arbusto e dizia: "Moisés! Moisés!" Imediatamente ele respondeu: "Eis-me aqui." E a voz disse: "Não chegue perto. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó." Nesse momento, Moisés teve medo de olhar para Deus, mas Deus continuou falando com ele. "Eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Eles estão sofrendo muito lá no Egito. Por isso, eu vim até aqui, para tirar eles de lá e levar para uma terra boa e fértil, uma terra que tem leite e mel com fartura. Então, eu vim aqui para te enviar, Moisés, para que você vá falar com Faraó, para ele deixar meu povo ir." E Moisés respondeu a Deus: "Quem sou eu para ir falar com Faraó e tirar os israelitas do Egito?" Mas Deus disse a ele: "Eu estarei com você, não se preocupe. E quando saírem de lá, virão aqui, nesse monte, para me prestar culto." Mas Moisés estava inseguro. Ele perguntou a Deus: "E se quando eu chegar diante dos israelitas, eles perguntarem seu nome, o que direi a eles?" E Deus respondeu: "Eu sou o que sou. É isso que você dirá a eles. O Eu Sou me enviou a vocês. Diga também a eles: o Senhor, o Deus de seus antepassados, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me enviou a vocês. Esse é o meu nome para sempre. Serei sempre lembrado por esse nome. Vá até as autoridades de Israel e diga que eu ouvi o clamor deles e que eu vi o que eles têm sofrido no Egito. E por isso vim socorrer eles e tirar eles de lá e levar eles para uma terra boa e fértil, onde tem muito leite e mel. Depois você vai até o Faraó e vai pedir para ele libertar o meu povo para me adorar no deserto. Eu sei que ele não vai atender ao seu pedido e vai se recusar a libertar o meu povo. Por isso, vou ferir os egípcios com diversas pragas e depois disso ele vai deixar meu povo ir. E ainda farei com que os egípcios sejam bondosos com meu povo, para que eles não saiam do Egito de mãos vazias." Mas Moisés ainda duvidava daquilo tudo. Ele disse a Deus: "Mas e se os israelitas não quiserem acreditar em mim?" Então Deus perguntou a ele: "O que é isso em sua mão?" E ele respondeu: "Uma vara." Ele disse: "Jogue a vara no chão." E quando Moisés jogou a vara no chão, algo totalmente inesperado aconteceu. A vara se transformou em uma serpente. E Moisés ficou com muito medo e fugiu dela. Mas o Senhor falou para ele: "Estenda a mão e pegue-a pela cauda." E quando Moisés pegou a serpente pela cauda, ela se transformou em uma vara novamente em sua mão. E disse Deus: "Isso é para que eles acreditem que o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó apareceu a você. Agora, coloque a mão em seu peito." E ele obedeceu. E quando tirou a mão, ela estava leprosa. E Deus disse a ele: "Agora, coloque a mão no peito novamente." E ele obedeceu. E quando retirou a mão, ela estava totalmente limpa e saudável. E Deus disse a ele:
Se não acreditarem em você no primeiro sinal, acreditarão no segundo. E se não acreditarem nem no segundo, pegue um pouco de água do rio Nilo e despeje no chão, e ela se tornará em sangue. Mas Moisés ainda estava temeroso de cumprir o chamado de Deus. Então disse a ele: Mas Deus, eu não sei falar direito, tenho dificuldade para falar desde a infância. E Deus disse a ele: Quem deu a boca ao homem? Não sou eu o Senhor de todas as coisas? Agora vá, porque eu estarei com você e vou te ensinar o que dizer. Mas Moisés, ainda em dúvida, disse ao Senhor: Ah, Senhor, melhor o Senhor chamar outra pessoa. Ah, não, gente, para tudo. Para a história só um pouquinho. Sério, crianças, quem aí já está irritado com essa insegurança de Moisés? Não é possível. Deus está falando com ele. Como ele podia duvidar? Mas eu digo a vocês, nós fazemos isso o tempo todo também, sabiam? Quando Deus fala conosco para dar atenção a um amigo que está triste no pátio da escola e nós ficamos com vergonha. Às vezes, Deus fala conosco para orar por uma pessoa quando ela está doente e nós sentimos medo, insegurança, nos sentimos incapazes, igualzinho a Moisés. Vamos ver o que aconteceu. E apesar de, assim como eu e você aqui lendo essa história, ficamos irritados, assim também Deus ficou. Mas vocês sabem, né? Deus é misericordioso e manso. Então, ele falou com Moisés assim: Você tem seu irmão Arão. Ele virá até você e ele fala muito bem. Você falará com ele o que ele deve fazer e ele será seu porta-voz. E olha, não esqueça de levar a vara, porque você fará sinais miraculosos com ela. Convencido de que deveria obedecer ao chamado de Deus, Moisés foi falar com seu sogro Jetro e disse: Preciso voltar ao Egito para ver se meu povo ainda está vivo lá. E Jetro o abençoou e disse: Vá em paz. Então Moisés pegou sua esposa e seu filho e, montados em um jumentinho, partiram de volta para o Egito para cumprir o seu chamado. Enquanto isso, Arão recebia uma mensagem do Senhor, que disse a ele para ir procurar Moisés. No meio do caminho, no deserto, Arão veio ao encontro de Moisés, que contou a ele sobre tudo que o Senhor havia falado com ele e todas as maravilhas que Deus ordenou que ele realizasse. Então Arão seguiu para o Egito junto com Moisés. Chegando ao Egito, Moisés e Arão reuniram todos os líderes dos israelitas e foram falar com eles, dizendo a eles tudo o que Deus havia falado e que estavam vindo para libertá-los da escravidão do Egito. Eles realizaram os sinais que Deus deu diante do povo e eles creram em Moisés. Quando os israelitas souberam que Deus veio socorrê-los, ficaram muito felizes e adoraram a Deus. Então Moisés e Arão, com o apoio de todo o povo israelita, partiram para falar com Faraó. Uau! Nessa hora, Moisés deveria estar tremendo de medo. Imagina voltar ao lugar de onde você havia fugido tantos anos antes. E Faraó era o rei do Egito, a maior autoridade que havia naquele país. E eles chegaram diante de Faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Será que Faraó irá atender ao pedido de Moisés? Será que ele vai crer que foi o próprio Deus quem o enviou? Será que ele vai aceitar libertar o povo do cativeiro? Essa história continua no vídeo 10 pragas do Egito. Deixamos o link na descrição para você assistir agora mesmo. E se quiser aprender ainda mais sobre a Bíblia fora das telas, venha conhecer o nosso devocional, O Grande Livro de Colorir. O link está na descrição. Até a próxima. Tchau! Você conhece a história do menino ruivo que foi ungido rei de Israel?
Então vem comigo, vamos abrir o grande livro! Vocês se lembram das histórias de Débora e de Sansão que contamos aqui no grande livro? Na época dessas histórias, o povo de Israel era liderado por juízes. Débora e Sansão foram alguns dos juízes que Deus escolheu para aquele tempo. Mas depois de alguns anos sendo liderados por juízes, o povo observou que outros povos não tinham juízes, mas reis. E quiseram ser como eles. Por isso, começaram a clamar a Deus por um rei que os governasse. Ué, mas eles já não eram governados pelo Senhor? Para que precisavam de um rei? Vá entender. Então Deus ouviu o clamor de seu povo, chamou o profeta Samuel e falou para ele assim: Amanhã virá até você um homem da tribo de Benjamim. Você deve ungí-lo rei sobre Israel. E no dia seguinte, um jovem benjamita chamado Saul procurava por uma jumenta que se perdeu e decidiu consultar ao profeta para ver se conseguia encontrá-la. Ele acabou chegando até Samuel e, de acordo com o que Deus ordenou, Samuel o ungiu rei. Que fato inesperado! Imagine só, você tá andando na rua procurando por algo que perdeu e de repente um profeta te chama e te unge rei. Muito inusitado. Mas de fato, Deus estava com Saul e começou a governar através dele. No começo, ele foi um bom rei, obedecendo ao Senhor e fazendo tudo conforme Deus o instruía. Nessa época, os filisteus dominavam sobre o povo de Israel, e o Senhor tinha a intenção de libertar seu povo dos filisteus através do rei Saul. Mas, infelizmente, ele começou a fazer algumas coisas erradas e a desobedecer ao Senhor, desprezando as leis de Deus e tornando-se rebelde. A desobediência gera rebeldia, e a palavra de Deus nos ensina que a rebeldia é pior do que a feitiçaria. O que Saul estava fazendo era muito grave, e Deus já não estava mais com ele. Nesse momento, Deus falou com o profeta Samuel tudo o que estava acontecendo e pediu para ele alertar ao rei Saul. Mas Saul não deu ouvidos ao profeta. Quando Saul percebeu que Deus já não estava mais com ele, foi até o profeta ver se poderia fazer algum sacrifício ao Senhor para que ele voltasse a estar ao seu lado. Mas o profeta respondeu a ele assim: Você acha que Deus se agrada mais de sacrifícios do que de obediência? Nada disso! A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. E dali em diante, Samuel não se encontrou mais com Saul. Então Deus chamou Samuel novamente e falou com ele assim: Escolhi um novo rei para Israel. Vá até Belém e leve óleo, pois você vai ungir um dos filhos de Jessé como rei. Lá eu te direi qual deles escolhi. E assim ele foi. Chegando lá, Jessé o recebeu muito bem. Imagine só, o profeta veio em sua casa. E vendo Eliabe, o filho mais velho de Jessé, pensou: Deve ser esse que vou ungir rei. Ele é forte e bonitão. Mas o Senhor disse a ele: Não, Samuel, não é esse que escolhi.
Eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Então Jessé mostrou a ele outro filho seu, Abinadab. Mas o Senhor disse a Samuel que não era aquele também. E depois apresentou-lhe Samá. Mas o Senhor continuou dizendo que não era esse. Depois de mostrar 7 de seus filhos, Deus falou a Samuel: não foi nenhum desses que escolhi. E Samuel ficou intrigado. Então perguntou a Jessé: mas você não tem mais nenhum filho? E ele respondeu: ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Então Samuel mandou chamá-lo e ele veio. Era Davi. Nesse momento, Deus falou com Samuel: é esse, unja-o rei de Israel. Então Samuel pegou um chifre, encheu de óleo e ungiu Davi na frente de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Senhor se apoderou de Davi e Samuel voltou para casa. Davi era um jovem ruivo muito bonito. Ele cuidava das ovelhas de seu pai e sempre que estava no campo tocava sua harpa e adorava a Deus. Já o rei Saul sofria. Desde que o Senhor se apartou dele, ele vivia atormentado e nervoso. Um dia, um de seus servos disse a ele que deveria encontrar alguém para tocar a harpa para ele, e isso o acalmaria. Então, o rei mandou um de seus servos encontrar alguém que pudesse vir tocar a harpa para ele. E esse servo conhecia Davi e sabia que ele tocava a harpa muito bem. Então, mandou chamá-lo. E Davi apresentou-se ao rei Saul e passou a trabalhar para ele. E toda vez que ele ficava atormentado, Davi tocava a harpa e ele se acalmava. E Saul estava muito satisfeito com Davi. E olha que interessante, Davi havia sido ungido rei de Israel, mas ainda não era rei de fato. Deus estava mesmo com ele. Você deve se lembrar da história de Davi e Golias que contamos aqui no Grande Livro. Ela aconteceu bem nessa época em que Davi começou a frequentar a casa de Saul. E aquela batalha foi histórica. Todos na cidade comentavam sobre a fama de Davi, e isso chamou a atenção de Jonatas, filho de Saul, que foi lá conhecê-lo. E os dois se tornaram melhores amigos. E admirado pela coragem de Davi, Saul manteve ele consigo e não deixou mais ele voltar para a casa de seu pai. E tudo que Saul mandava Davi fazer, ele fazia com tanta habilidade que Saul deu a ele um alto cargo em seu exército. Mas um dia, algo terrível aconteceu. Saul ouviu as mulheres dos soldados cantando uma música que dizia assim: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Isso deixou Saul muito irritado. Ele pensou: o que mais falta a Davi? Só mesmo a coroa. Já o amam como rei. O que será que o rei Saul vai fazer com Davi? Vamos saber na parte 2 da história do rei Davi. Para não perder, inscreva-se no Grande Livro. E se quiser aprender ainda mais sobre a Bíblia fora das telas, venha conhecer o Grande Livro de Colorir. Nele você encontra devocional e atividades práticas para mais de 100 histórias da Bíblia. O link está na descrição. Até a próxima. Tchau! Você conhece a história de uma chuva tão grande que inundou toda a terra? Então vem comigo, vamos abrir o Grande Livro. Este é Noé.
Nos tempos de Noé, havia muita maldade no mundo. As pessoas estavam sempre brigando umas com as outras, falando mentiras, desrespeitando uns aos outros. As crianças eram egoístas e faziam brincadeiras de mau gosto. E isso tudo aconteceu porque as pessoas se esqueceram de Deus e se afastaram dele. Era tanta maldade, que o coração de Deus se entristeceu. E ele se arrependeu de ter criado o ser humano e resolveu destruir tudo. Mas quando olhou para a terra, Deus encontrou um homem bom, Noé. Ele era um homem justo e bondoso, porque era amigo de Deus. Então, Deus teve uma ideia, chamou Noé e disse: construa um barco. Na verdade, esse barco precisa ser gigante, uma arca, porque eu vou mandar uma chuva bem grande, tão grande que vai inundar toda a terra. Depois que a arca estiver pronta, entrarão nela, junto com sua família, um casal de cada animal. Mas não se preocupe com essa parte, porque com os animais eu me entendo. Apenas construa a arca, pois ela salvará suas vidas. Aqui estão as medidas e a lista de material. Será que Noé vai aceitar fazer uma tarefa tão difícil? Era um barco muito grande e bem complicado de fazer. E outra, no lugar onde Noé morava, não existia nenhum grande rio ou mar por perto. O que seus vizinhos iriam pensar? Com certeza iriam falar muito mal dele e de sua família, zombando de sua construção. E você? O que você faria se estivesse no lugar de Noé? Teria coragem de executar o plano de Deus? Mas Noé obedeceu a Deus, chamou seus filhos para ajudá-lo e juntos construíram uma grande arca. Foi um trabalho duro e bem difícil, não só pela construção em si, como cortar a madeira, encaixar as peças, mas o grande desafio mesmo era ouvir as pessoas rindo deles e dizendo que aquela construção era uma loucura total. Noé tentava alertar as pessoas sobre a grande chuva, mas elas simplesmente não acreditavam nele. O coração delas estava muito distante de Deus. Depois de tudo pronto, Deus falou com os animais, que de 2 em 2 entraram na arca. Depois de acomodados, Noé e sua família também entraram. E Deus selou a porta. E de repente, começou a chover. E choveu muito, hein? Simplesmente 40 dias e 40 noites de chuva intensa. Caiu tanta água do céu que toda a terra ficou inundada. Assim, não havia mais nada vivo no mundo, a não ser os animais que estavam a salvo na arca, junto com a família de Noé. E a chuva parou. Mas mesmo tendo parado de chover, ainda tinha muita água sobre a terra. Não tinha como eles saírem da arca ainda. Era preciso esperar. Esperar. Muitos e muitos dias esperando as águas baixarem. Fala sério, a gente já perde a paciência de esperar na fila da lanchonete para comprar batata frita. Agora imagina mais de 100 dias dentro de um barco todo fechado e cheio de bichos lá dentro fazendo... Você sabe, número 1, número 2, todos os dias. Imagina se fosse você lá dentro e sem batata frita. Que careta estaria fazendo nessa parte da história? Pois é, Noé e sua família tiveram que aprender a esperar. Depois desses 40 dias chovendo e depois mais de 100 dias esperando as águas baixarem, a arca repousou sobre o Monte Ararat. Mas ainda tinha muita água, não dava para sair. Era preciso esperar mais.
E agora? Que careta você estaria fazendo? E assim foram mais 40 dias até Noé soltar um corvo. A ideia aqui era ver se já havia algum lugar seco sobre a terra. Mas como o corvo voltou, isso significava que ele não tinha onde pousar. Então, tinham que esperar um pouco mais. Depois de alguns dias, Noé soltou uma pomba, mas ela voltou, assim como o corvo. 7 dias depois, ele soltou a pomba de novo. E dessa vez, ela voltou trazendo uma folha de oliveira em seu bico. Isso significava que as águas já estavam bem baixas, ao ponto de já brotarem algumas plantas. Então, 7 dias depois, Noé soltou a pomba uma terceira vez, e dessa vez ela não voltou. Oba! Essa era a boa notícia que tanto esperavam. Noé e sua família já podiam sair da arca. Que felicidade! Eles puderam abrir as portas e finalmente sair dali, depois de tanta espera, e poder deixar os animais correrem livres pelos campos. Sim, Noé e sua família estavam muito gratos a Deus por terem conseguido passar por tudo isso e serem salvos. Por isso, louvaram a Deus com grande alegria. E Deus pintou no céu o primeiro arco-íris. Ele representa a aliança de Deus com Noé, com a promessa de nunca mais destruir a humanidade com um dilúvio. Você percebeu como vale a pena fazer as coisas certas? Mesmo quando no início parece meio sem sentido, no fim, a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Obedecer a Ele, sem dúvida, é a melhor opção. Já tá sabendo da novidade? Agora você pode colorir ainda mais desenhos do Grande Livro. Isso mesmo, acabou de chegar o volume 3 do Grande Livro de Colorir. E agora, com 40 desenhos para você colorir e 40 devocionais para você aprender muito sobre a Bíblia. Ah, e você ainda ganha um presente, um jogo da memória de Jesus e seus discípulos. Corre lá! Pegue o link no nosso perfil e garanta já o seu. Gostou? Então vem comigo! Vamos colorir o Grande Livro! Você conhece a história de um homem baixinho que ficou curioso sobre Jesus? Então vem comigo! Vamos abrir o Grande Livro! A história de hoje se passa na cidade de Jericó, um lugar onde muitas aventuras bíblicas já aconteceram. Se quiser ver essas histórias, assim que esse vídeo acabar, pegue os links aqui na descrição. Naquele dia, Jesus iria passar por Jericó e, como de costume, uma enorme multidão o seguia onde quer que ele fosse. E os habitantes de Jericó falavam apenas de um assunto: a passagem de Jesus por ali. Todos estavam comentando sobre os milagres que ele fazia e como seus ensinos eram maravilhosos, e isso estava deixando a população daquela cidade muito curiosa. Mas ninguém estava mais curioso do que Zaqueu. Deixe-me apresentá-lo. Zaqueu era chefe dos publicanos. Eles eram coletores de impostos da época. Os coletores de impostos eram homens muito ricos, porque costumavam cobrar impostos a mais do povo, o que era uma atitude muito errada, vocês não acham? Por isso, o povo não gostava nada dos publicanos. Agora imagine do chefe deles. Pois é, esse era Zaqueu, um homem muito rico, mas desonesto. Zaqueu também tinha uma característica interessante. Ele era baixinho. E quando soube que Jesus iria passar por sua cidade, ficou pensando: estou tão curioso sobre esse tal Jesus. Mas todos estão dizendo que tem sempre uma multidão ao seu redor. Como vou conseguir vê-lo se sou baixinho?
Vai ter muita gente ao redor dele. Vou ter que pensar numa solução para isso. E Zaqueu olhou para um lado, olhou para o outro e, vendo uma figueira, teve uma ideia. Ele disse: vou subir nessa árvore, assim poderei ver o mestre lá de cima. E quando Zaqueu subiu na árvore, a multidão já se aproximava. E lá vinha Jesus, a quem ele tanto esperava. Zaqueu estava animado em poder ver o mestre, mesmo que de longe. Mas quando Jesus chegou bem perto da figueira onde Zaqueu estava, algo totalmente inesperado aconteceu. Ele olhou para o publicano e disse: Zaqueu, desça daí. Hoje vou ficar na sua casa. O quê? Jesus falou com ele assim, do nada? E ainda sabia o nome dele? Uau! Zaqueu ficou realmente emocionado. E depressa ele desceu da figueira e recebeu Jesus em sua casa com grande alegria. Era de fato um momento muito especial para Zaqueu. Ele nunca poderia imaginar que algo tão extraordinário aconteceria na vida dele. Mas o povo, ao ver Jesus entrar na casa de um publicano, começou a criticar, dizendo: olhem só, Jesus se hospedou na casa de um pecador. Mas aquele publicano estava sendo transformado pela presença de Jesus ali e, constrangido, ele disse ao mestre: olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se cobrei algum valor a mais de alguém, devolverei 4 vezes mais. Crianças, ele estava mesmo arrependido dos seus erros. E Jesus, vendo seu coração, disse a ele assim: hoje chegou salvação a essa casa, porque esse homem também é descendente de Abraão. E o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Que coisa mais linda! Essa era de fato a missão de Jesus: amar, perdoar e receber aqueles que estavam perdidos. E ele deixou para nós também essa missão: amar ao próximo, como Deus nos ama, para que todos possam ver em nós o caráter de Jesus. Amém! É tão bom aprender com as histórias da Bíblia, né? Elas nos ensinam muito sobre Deus, sobre fé e tantos outros princípios cheios de valor. Se quiser aprender ainda mais sobre a Bíblia fora das telas, venha conhecer o Grande Livro de Colorir. Nele você aprende enquanto pinta lindos desenhos bíblicos e faz atividades muito divertidas que ensinam ainda mais. O link está na descrição. Até a próxima! Tchau! Você conhece a história dos pescadores que não pescavam peixes? Então vem comigo, vamos abrir o Grande Livro! Há muitos anos atrás existiam 3 pescadores que moravam em Israel: Pedro, Tiago e João. Certa noite, eles saíram para pescar no Mar da Galileia. Na verdade, o conhecido Mar da Galileia é um grande lago de água doce, que também tinha o nome de Lago de Genezaré. Ele era e ainda é o maior lago do país. Pois bem, lá foram Pedro, Tiago e João para o lago para pescar alguns peixes, como faziam todos os dias. Mas naquela noite, alguma coisa estava estranha. Eles jogavam as redes, mas elas voltavam vazias. Não estavam conseguindo pegar nenhum peixe.
Eles mudaram o barco de lugar no lago várias vezes. Jogaram as redes de um lado, depois de outro, depois mudaram de lugar de novo, jogaram as redes em todas as direções e nada de peixes. As horas foram passando e os pescadores seguiram a madrugada inteira jogando suas redes de um lado para o outro, sem conseguir pescar nem um peixinho sequer. Os pescadores estavam ficando preocupados, pois dependiam da pesca para levar o sustento para suas famílias. As horas foram passando e, por mais que se esforçassem, não conseguiam pescar nada. As redes voltavam sempre vazias. O que você acha que aconteceu naquela noite? Será que os peixes tiraram férias e foram nadar em outro lago? Vamos ver o que aconteceu. Quando amanheceu, os pescadores, exaustos, levaram seus barcos para a beira do lago e, inconsoláveis, lavavam suas redes em silêncio. Foi quando ouviram uma voz chamando: "Ei, pescadores, será que posso usar seu barco por alguns minutos?" Pedro levantou-se depressa para ver quem estava falando e viu que havia uma multidão perto dali, aguardando pelos ensinos de seu mestre, que disse: "Tem muita gente, está difícil conseguir que todos me ouçam. Pensei em subir no barco e você o afastar um pouco da margem, para que as pessoas possam me ouvir melhor. O que acha?" Prontamente Pedro o atendeu. Quando concluiu sua mensagem, o mestre voltou a Pedro e disse: "Vá para a parte mais funda do lago com seus amigos e joguem as redes." E Pedro respondeu: "Olha, mestre, já fomos lá. Na verdade, já fomos em todos os cantos desse lago. Jogamos as redes em todas as direções. Passamos a noite toda pescando e não conseguimos nada." "Mas tudo bem, você está falando? Então nós vamos lá de novo." Que história emocionante! Se está curtindo, aproveita para deixar seu joinha e já se inscreve no canal. Se já é inscrito, compartilhe com seus amigos. Agora, vamos voltar para nossa história. Pedro, Tiago e João entraram novamente em seu barco e foram até onde o mestre havia falado. Quando jogaram suas redes, algo totalmente inesperado aconteceu. Eles mal conseguiam puxar as redes de volta. Tinha tanto peixe, que quase afundaram o barco. Aqueles pescadores ficaram perplexos com o que estavam vendo, e Pedro correu para os pés daquele mestre, prostrou-se e disse: "Mestre, eu sou um homem pecador, não mereço tanta bondade." E foi nesse momento que o mestre se revelou: "Meu nome é Jesus. Não tenham medo. Quero fazer um convite a vocês. Venham comigo e vou transformar vocês em pescadores de homens." Imediatamente, Pedro, Tiago e João arrastaram seus barcos para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus, tornando-se seus discípulos. Que reviravolta surpreendente! Jesus é mesmo extraordinário, mas o convite que ele fez foi desafiador. Você teria aceitado o convite de Jesus se fosse um daqueles pescadores? Pois hoje ele faz o mesmo convite a você. Quer ser um discípulo de Jesus? Basta dizer sim e orar comigo assim: Jesus, eu quero hoje me tornar seu discípulo. E assim como Pedro, Tiago e João, aprender seus ensinos e me tornar parecido contigo. Amém!
agora você pertence a Jesus e Ele vai estar o tempo todo ao seu lado. Você sabia que agora pode colorir os desenhos do Grande Livro? Isso mesmo! Vem conhecer o Grande Livro de Colorir. Nele você encontra tudo o que precisa para aprender ainda mais sobre a Palavra de Deus. O link está na descrição. Até a próxima! Tchau!